Senhor, estamos na reunião da terça da sabedoria. Quero deixar aqui uma palavra de conhecimento, uma palavra de ensino, uma palavra de instrução. Então eu peço que você abra comigo, por favor. Bom você estar aqui hoje, nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, não o homem, mas a palavra do Senhor. Eu te peço que você, se puder, fique de pé e pegue em suas mãos a Bíblia, um instrumento que nós temos poderoso em nossas mãos, e abra comigo em Marcos, capítulo de número 10, versículo 21. Vou esperar você achar aí, por favor. Marcos 10, 21. Vai falar sobre o jovem rico. Amém? 10, 21 está escrito assim: E Jesus, olhando para ele, o amou. Presta bastante atenção nesse detalhe. Olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Preste atenção nesse segundo detalhe. Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Vem e segue-me. Jesus estava além da Judeia, ali perto do Jordão, e ele se depara com esse jovem rico. Se você depois olhar lá em Mateus 19, versículo 16 em diante, vai falar de um jovem rico. Um jovem rico. Na citação aqui de Marcos, não fala jovem rico. Já em Lucas 18, versículo 18, fala um príncipe. Então a gente está vendo aqui um homem muito importante, jovem, que fez uma pergunta a Jesus Cristo. A gente vai hoje se aprofundar nessa história, e eu quero que você anote tudo, grava, né? Depois eu vou colocar lá na rede social, que essa mensagem de hoje vai impactar o seu coração. Por quê? Porque Jesus não fala segue-me para qualquer pessoa. Você está entendendo? Todas as vezes que ele quer chamar uma pessoa para se tornar um grande discípulo, ele justamente fala segue-me. Ok? Então, aqui é a 11ª vez que ele fala segue-me. Provavelmente, se esse jovem rico seguisse todos os passos que Jesus está falando para ele fazer, provavelmente ele se tornaria um grande discípulo de Jesus Cristo. Mas a gente conhece a história, afinal, que ele não fez. Ok? Por quê? Porque no versículo de número 22 está escrito: Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas, muitas propriedades. Então, já olhando aqui, ele não obedeceu os passos que Jesus pediu para ele fazer. Mas vamos mergulhar mais, se aprofundar mais nas Escrituras. Vamos, conforme fala, destrinchar as passagens bíblicas para a gente entender os propósitos de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos
Inclina agora a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu te peço, Senhor, que a tua graça, a tua virtude, que o seu Espírito se manifeste, meu Deus, através da sabedoria da palavra. Usa, meu Deus, a minha vida, usa, Senhor, a minha mente, o meu coração, mas que sejam as suas palavras saindo na minha boca, para que possamos compreender todo o mistério, meu Deus, da palavra que o Senhor falou para este jovem rico. Eu te peço, Senhor, que através da sua palavra frutifique, que ela venha gerar em nosso coração muitos frutos, e que com a sua palavra faz a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, meu Deus, cada vida, cada alma, cada pessoa que veio hoje ouvir a tua palavra, que veio ser instruído pelo teu Espírito, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém? Pode tomar teu assento, por favor. Eu quero que você preste bastante atenção, porque essa palavra segue-me. Quando Jesus libera ela sobre a vida de alguém, Ele não quer somente que a pessoa se torne um seguidor. Porque seguidor, amado, se a gente procurar na Bíblia, legal, isso acontece muito no Novo Testamento, que os seguidores sempre buscam alguma coisa como interesse, talvez uma cura, talvez uma libertação, talvez um milagre, e depois ela não queria mais seguir a Jesus Cristo, queria somente o seu milagre, a sua bênção. Por isso que nós não podemos nos tornar seguidores somente, nós temos que nos tornar verdadeiros discípulos. Então, amados, quando Jesus, uma certa vez, ele entrou no lugar, esse lugar, ele era o lugar onde os publicanos, eles cobravam impostos, cobrava ali os impostos dos judeus, por isso que eram chamados de publicanos. E ele virou para um certo homem e disse assim, esse homem, inclusive se chama Levi, lá em Lucas capítulo 5, versículo 27, ele vira para esse homem e fala assim, segue-me. E se você observar, ele não chegou nem a pregar para esse homem, ele simplesmente olhou para ele, né, como que Jesus olhasse assim, olho no olho, né, e falou assim, segue-me. E aí no versículo de número 28, fala que imediatamente ele se levantou e seguiu a Jesus Cristo. É claro que a Bíblia não relata Levi, que depois tem um nome chamado Mateus, se tornou ali um apóstolo, ou um dos discípulos chamados que se tornaram apóstolos, pregadores da palavra, mas ele é aquele que é responsável em escrever o Evangelho de Mateus. Provavelmente ele estava ali relatando todo o ministério de Jesus Cristo, todos os milagres, né, todos os sinais, a caminhada, os ensinamentos. Então ele observou, ele era um discípulo de Jesus, amém? Só não ficou conhecido como aqueles 12, mas era um discípulo. Quer dizer, essa palavra foi muito forte no coração dele, porque ele não pegou somente e se tornou um seguidor, a qual ele queria só seguir a Cristo por interesse. Tem gente que vem na igreja, tem gente que segue a Cristo, que fala que é até cristão, mas é um interesseiro e uma interesseira. Você está entendendo? Não podemos seguir a Cristo por aquilo que Ele somente nos dá e faz, mas por aquilo que Ele é. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Fala com a pessoa que está ao seu lado aí, bem alto. Jesus Cristo
Ele é o nosso grande Salvador. Você está compreendendo como que é as coisas? Ele é o nosso Salvador. E ele chegou para Levi e falou: olha, eu quero te usar, eu quero que você seja não só seguidor, mas o meu discípulo. Por isso, amados, que nós, quando largamos tudo para seguir a Cristo, verdadeiramente seguir a Cristo, pagando o preço que tem que pagar, acabamos tornando-se discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele chegou para algumas pessoas, trazendo realmente as características para que uma pessoa se tornasse verdadeiros discípulos, ele deixou bem claro, olha, nem sempre as condições financeiras serão favoráveis. Olha como que isso é forte. Às vezes a pessoa fala: não, eu vou me dar bem pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, mas nem sempre as condições financeiras são favoráveis. Porque a pessoa está pensando que é mil maravilha fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é mil maravilhas, mas a obra do Senhor é recompensador. Porque nos traz alegria, satisfação, nos traz um desejo de realização, nos traz a vontade de crescer. Olha como é importante fazer a obra de Deus. E ele deixou bem claro, ó, nem sempre as condições financeiras serão favoráveis. E outra, às vezes a nossa família se torna empecilho para nós nos tornarmos verdadeiros discípulos. E outra, não podemos olhar nem para trás e nem podemos largar a mão do arado depois que a gente coloca a mão na obra e se torna discípulo. Olha como que isso é importante. E Jesus falou isso para algumas pessoas que o questionou, como dizendo assim: Senhor, olha, eu vou te seguir. Aí Jesus deixou bem claro: olha, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Aí um outro chegou: ah, Jesus, deixa eu enterrar os meus pais. Aí Jesus falou: ó, deixa os mortos enterrar os mortos. E o outro: ah, Jesus, deixa eu me despedir lá dos meus pais, da minha casa, da minha parentela. Aí Jesus deixou bem claro que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para herdar o reino dos céus. Você está entendendo como que é? Que depois que você entrega a vida para Cristo, depois que você assume que você é um discípulo, renunciando coisas e situações, você não pode largar a mão do arado. Você não pode olhar para trás. Porque você está abandonando, você está deixando verdadeiramente a dúvida entrar e não herdará o reino dos céus. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas capítulo de número 9 e versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. 3 situações, olha só. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Parece até que isso é verdade, né? Vamos ver o que Jesus respondeu. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Que nem sempre a situação financeira será favorável. Haverá falta de recurso,
haverá falta de investimento. Você está entendendo? Porque isso não foi impedimento para Jesus pregar o evangelho. Ah, eu não tenho recurso, eu não vou pregar o evangelho. Se um dia eu não tiver recurso, tem a praça ali para a gente pregar lá na praça. Fazer o culto lá. Você topa fazer isso? Ah, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho algum receio, olha. Porque verdadeiro discípulo não tem que ter vergonha. Jesus, não é? Ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. Paulo falava assim, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A gente não pode ter vergonha de evangelizar, nós não temos vergonha de orar pelas pessoas, nós não temos que ter vergonha de pregar. Você está entendendo? Às vezes a pessoa pensa que o recurso é tudo para que ela possa pregar o evangelho. É claro que nem sempre o recurso será favorável, entendeu? Você terá recurso para isso. Então, não terá às vezes condições financeiras, mas nós temos que continuar. Se nós assumimos ali realmente a identidade de um verdadeiro discípulo, nós temos que continuar pregando o evangelho. Continuando aqui no versículo de número 59, está escrito: e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ele está falando, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Aí Jesus vai dar uma resposta aqui para ele. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus está falando assim, olha, a família não pode ser um impedimento para a gente pregar o evangelho do Senhor. Sabia? Para se tornar um verdadeiro discípulo. Se a minha família está impedindo que eu me torne um verdadeiro discípulo, eu tenho que renunciar à minha família. Porque não é assim? Primeiro Jesus, depois a família. Ah, pastor, primeiro é minha família, depois é Jesus. Aí eu te pergunto, quem que vai te salvar? A sua família ou é Jesus Cristo? Então é melhor você obedecer a Jesus Cristo, é melhor você fazer a vontade dele, é melhor você ir pregar o evangelho, esquecer a família se é um empecilho, porque aí sim ele vai te assumir como um verdadeiro discípulo. Eu não estou falando aqui, e nem Jesus está falando, para você abandonar a sua família. Você está entendendo? Porque eu posso estar fazendo a obra, não deixando que a minha família se torne um empecilho, e eu estar orando por eles, eu estar jejuando, eu estar buscando, eu estar colocando eles em pedido de oração, para que o Senhor também faça uma obra, mas eles não podem se tornar empecilho para nós anunciarmos o evangelho do Senhor. A terceira situação aqui já é um pouco diferente, porque depois que a pessoa já colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Quer dizer, não pode abandonar a sua fé, não pode abandonar o seu ministério, não pode abandonar a obra de Jesus e nem olhar para trás, mas é seguir para frente, é seguir, prosseguir para o alvo, porque é lá que está toda a base do seu ministério. O nosso alvo é Jesus Cristo. Continua, veja aqui comigo no versículo de número 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olha, se você colocou a mão no arado nesta obra aqui, não pode largar. Você está entendendo? Porque é arriscado até a gente perder a salvação. Olha o que Jesus falou aqui. Não sou eu que estou falando, não. Não é apto para o reino
de Deus. Você está compreendendo que é muito sério? Por quê? Porque quando a gente lança a mão do arado, não é, e olha para trás, vidas estão se perdendo, vidas estão indo para o inferno, por causa de uma renúncia contrária. Eu renunciei o meu chamado, eu renunciei o reino dos céus, para eu justamente viver o conforto da família, para eu não ter mais compromisso com o Evangelho. Então pessoas estão indo para o inferno que futuramente o próprio Senhor Jesus cobrará da nossa mão. Por isso que a Bíblia deixa bem claro assim, não é, Jaime? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se você lançou mão, se você está na obra, se você está fazendo, se vocês têm compromisso com o reino dos céus, eu tenho certeza, porque lá em Provérbios, capítulo de número 25, versículo 22, a parte B, diz que o Senhor te recompensará. Aleluia. Olha quem que vai te recompensar, o Senhor Jesus. Então vale a pena renunciar por Jesus Cristo e pelo Evangelho? Claro que vale. Entendeu? Porque a nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa está guardadinha lá nos céus. Já está pronto. Jesus já sabe até quem ele vai distribuir a recompensa. Só temos que continuar perseverando, continuar trabalhando, continuar renunciando o que tem que renunciar e olhando para frente. Não podemos largar, não podemos abandonar, não podemos desobedecer ao chamado de Jesus, a qual ele fala para mim e para você hoje, nesta noite: segue-me. Vamos voltar lá em Marcos capítulo de número 10, para a gente agora entrar dentro dos detalhes daquele homem que chega para Jesus Cristo e fala assim: Senhor, bom mestre, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E olha só, amados, vamos ver detalhe por detalhe. Quem aqui gosta de analisar os detalhes na Bíblia? Quem gosta? Eu gosto. Eu gosto. Você gosta também? Você gosta, Jaime? Gosta? Então, por quê? Porque é nos detalhes que a gente observa o efeito da palavra de Deus. A gente vai ver um homem rico. A Bíblia fala que ele era jovem. Olha só, hein? Tem tudo para se tornar um grande e verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Jesus não falou segue-me para aquele jovem só porque ele tinha muito dinheiro. Olha só, porque às vezes a pessoa fala assim: Jesus é interesseiro. Olhou para um jovem que tem muito dinheiro e falou assim: segue-me, porque ele tem alguma coisa para me dar. Olha só, cara. Olha só como que é as coisas. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, aí o pastor, né, vai estar chegando aquela pessoa só porque ela tem uma condição social e pensando que aquela pessoa vai ajudar ele ou a igreja, mas nem sempre é assim. Sabia? Por quê? Porque não é a condição social e a posição da pessoa. Tanto que Jesus, conforme a gente leu nos versículos mais à frente, que Jesus pediu para que ele vendesse tudo que ele tinha e desse a quem? E desse aos pobres. Renunciasse tudo que ele tinha e desse aos pobres. Jesus não pediu nada para ele. Jesus não pediu nada para o reino. Jesus pediu que ele abençoasse somente aos pobres. Porque Jesus queria que ele praticasse o amor. Agora vamos para os detalhes aqui. Esse jovem, ele vem correndo. Quando ele chega perto de Cristo, ele se põe de joelho e fala assim: bom mestre, o que eu hei de fazer
para herdar o reino dos céus, ou para ter a vida eterna. O que isso quer dizer? Ele foi como um religioso, não como um verdadeiro adorador, porque Jesus já conhecia o coração dele. Jesus conhece ou não conhece o nosso coração? Claro, não precisa nós externarmos pela aparência. Ele queria adorar a Cristo pela aparência. Veja comigo no versículo de número 17. Volta comigo lá, Marcos, capítulo de número 10. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lá em Mateus 10,16 fala: que bem, olha só, que bem farei para herdar a vida eterna. Então ele vem como religioso, olha, presta atenção aqui em mim, ele vem como religioso, se põe de joelho, ainda chega ao ponto de falar assim: bom mestre, olha só, bom mestre. O que ele estava querendo fazer? Impressionar Jesus Cristo. Só que a gente não consegue, amados, impressionar a Cristo somente nas nossas aparências externas, porque o Senhor conhece o nosso coração melhor do que eu e melhor do que você. Sabia? Jesus conhece muito mais o meu coração. Ele fala que o coração do homem é enganoso. Entendeu? Então Jesus conhece o coração desse jovem e sabe que existe um problema, e não é um probleminha, não, é um problemão dentro do coração dele. Porque ele adorava a Deus da boca para fora. Eu vou te provar isso na Bíblia. Então, não adianta a gente querer impressionar, mostrar que a gente é espiritual e tudo, se o nosso coração diz ao contrário. O Senhor está puxando a nossa orelha hoje, porque ou a gente é um verdadeiro adorador, ou a gente é uma pessoa que pratica a falsidade espiritual. Acompanhe aqui comigo, eu quero que você veja, no versículo de número 18, Jesus fala assim: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ele está falando somente Deus que é bom. Você está querendo mostrar piedade e bondade diante de mim? E outra, ele mostra que para ele ter a vida eterna, basta ele fazer um bem. Olha só, Jaime, basta ele fazer alguma coisa de bem, que ele acha que vai ter a vida eterna. Porque ele está falando assim: que bem farei para que eu tenha o quê? A vida eterna, para herdar a vida eterna. Amados, ninguém consegue comprar ou praticar algum bem para receber a vida eterna. Porque, amados, a salvação é um dom gratuito de Deus. É uma coisa que nós recebemos de graça. É uma coisa que Deus já nos abençoou com a morte de Cristo lá na cruz. Então não adianta. Lá no Salmo de número 49, versículo 8, diz assim: pois a redenção da sua alma, da minha alma, é caríssima. E se nós formos tentar comprar a nossa redenção, os nossos recursos se esgotariam. Então não adianta eu querer fazer um grande bem aqui na terra, ou viver só das obras para querer receber a vida eterna, que eu não vou receber.
Porque, amados, a salvação, a vida eterna, ela é contemplada através da minha e da sua fé. Ah, pastor, se eu fizer um bem ali para um mendigo, se eu fizer um bem social para uma pessoa, somente isso é o suficiente para eu herdar o reino dos céus? Claro que não. Porque, amados, a obra coopera com a fé e a fé coopera com a obra. Então tem que ter um e tem que ter o outro também. Por isso que Jesus está falando assim: quero ver se você tem fé mesmo. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí, Jaime, o que ele tinha que ter agora nessa hora? Fé. Fé para renunciar por amor a Cristo e por amor ao próximo. O que Jesus está querendo tirar dele é se realmente ele ama a Deus e se ele ama o próximo. Porque ele vai falar assim: Jesus Cristo, você conhece os mandamentos? Aí o jovem vai falar assim: não, eu observo desde da minha mocidade. Ele observa os mandamentos desde a sua mocidade. Aí Jesus vai citar 6 mandamentos e ele vai falar: não, eu observo todos esses. Ok. Você observa, mas não pratica. Observar, a gente observa tudo, não é? Ah, pastor, eu observo a palavra, mas você pratica a palavra? Você sabe que na palavra está escrito, mas você obedece o que está escrito na palavra? Há uma grande diferença. Ele falou: eu observo os mandamentos desde a minha mocidade. Mas não adianta só observar a palavra, observar a lei, observar as escrituras. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus falou a verdade para ele, o que ele fez? Ele ficou chateado e triste com a palavra que saiu da boca de Jesus. E ele foi embora. Quer dizer, ele preferiu ficar com a riqueza do que ficar com as palavras de Cristo. Então, se Jesus falou algo no teu coração, obedeça, renuncia, faz, porque o que ele está mandando não é somente para que você receba ali a sua vitória, mas que você receba e pratica para que você receba a vida eterna. Amém? Olha só, vamos continuar aqui. Porque se você for comigo lá em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna, ela é gratuita para quem tem fé e renuncia às coisas desse mundo por amor a Jesus Cristo. Então, não precisa eu comprar a salvação. Basta eu receber o Salvador. Quem aqui já recebeu o Salvador? Levanta a mão. Olha aí quanta gente que já recebeu o Salvador. Você está vendo como que é? Não precisa a gente comprar porque já foi comprado. Porque não está falando lá que a nossa redenção ela é caríssima? Foi pago com alto preço, com o preço que foi derramado na cruz do Calvário. Lá em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Como eu e você seremos justificados? Pela fé. Amados, aquele jovem rico está demonstrando para Jesus que ele não tem fé, que ele somente observa os mandamentos, mas não pratica. Você está entendendo? Olha, se nós não termos fé,
Se nós não praticarmos a palavra de Deus, a gente não está renunciando para se tornar um verdadeiro discípulo. Porque o coração, amados, vai estar apegado a mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais. Você está vendo como que Jesus está identificando várias coisas no coração daquele jovem rico? Claro, porque o jovem rico quer mostrar uma aparência, a qual ele verdadeiramente não é dentro dele. Não adianta a gente só vir na igreja, carregar uma Bíblia, aí sai daqui, lá na casa, lá no meio da parentela, lá no trabalho, demonstra outra coisa. Então aquilo que a gente fala é aquilo que nós temos que fazer, porque pregar não é bonito, mas se você não viver aquilo que prega, e se você não viver aquilo que você confessa, porque a gente confessou com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Aí lá no meio da parentela, a parentela fala assim: misericórdia, é pior do que uma pessoa no mundo. Você está entendendo como que é? Não podemos ser um discípulo da boca para fora. Jesus está falando, olha, você quer ser perfeito? A Bíblia vai falar assim, falta-te uma coisa. Lá no Evangelho de Mateus fala, se tu queres ser perfeito. Jesus está falando o que para aquele jovem? Você está querendo dar uma de perfeito? Mas se você quer perfeito, aonde tem a perfeição? No amor a Deus. Veja comigo, nós vamos continuar aqui, lá em Efésios, capítulo de número 2, quem está entendendo, diga amém. Efésios 2, versículo 8. Você tem que anotar isso, hein? Isso dá uma pregação aí que você pega, olha, versículo de número 8. Está passeando hoje na Bíblia, né? Meu Deus, 2:8. Porque pela graça sois salvo, por meio das obras? Não, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que o jovem rico queria? Fazer um bem, para que depois ele falasse assim, não, eu fiz uma tal obra, eu fiz um bem, e eu herdei a vida eterna. Se fosse assim, não precisava vir na igreja, não precisava tomar santa ceia. Sabe por quê? Qualquer pessoa rica aí poderia chegar e falar, quanto que é a salvação? Você está entendendo? Quanto que é a salvação? Quanto custa para ir para o céu? Não precisava você ali assumir a sua fé em Cristo. Bastava usar o dinheiro. Aí imagina, você trabalhar para poder você pagar a sua salvação. A salvação, ela não é paga com nenhum recurso dessa terra. A salvação, ela é paga através da nossa fé, da nossa renúncia, porque Jesus falou que aquele que quer ser o meu discípulo, renuncia. Tem que renunciar, porque tem que valer a pena, amado. A Bíblia fala assim, né, que a salvação, ela é um dom, um presente de Deus. A salvação não é pela graça, mas ela não foi de graça, não. Ela custou um alto preço. Custou o preço do sangue do Filho de Deus. Continuando aqui. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é que aquele jovem depois poderia falar? E bater no peito. Olha, eu comprei a minha salvação. Eu posso me gloriar porque eu consegui comprar a minha salvação. Eu consegui comprar a vida eterna. Jesus está dando aqui uma lição profunda para aquele jovem rico. Volta comigo lá em Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo 19. Está escrito assim. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, o jovem rico, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha aqui para mim. Desde a minha mocidade. Amados, Jesus é muito sábio. Jesus é muito inteligente. Por que Jesus começou pela segunda parte dos mandamentos? A segunda parte que está relacionada à relação interpessoal entre pessoas, entre seres humanos. Ele fala assim, olha, você não pode defraudar, não pode matar, não pode roubar. Você não pode falar falso testemunho, honrar pai e mãe. Por que Jesus está falando isso? Porque ele sabe que este jovem tem somente relacionamento terreno. Ele não tem um relacionamento com Deus, ele tem um relacionamento com as pessoas. Porque ele está falando, olha, eu observo todos esses mandamentos. Você está compreendendo? A gente não pode ter só um relacionamento entre pessoas. É claro que é bom para a gente se relacionar no meio da sociedade, mas o nosso primeiro relacionamento é com Deus. Por quê? Porque Jesus vai falar, olha, você ama mesmo a Deus? Quero ver então. Porque esse jovem rico, ele vai já de cara aqui quebrar o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Porque ele vai amar mais a riqueza, ao que ele tem, do que ele renunciar, vender tudo e dar aos pobres. Eu vou te provar que ele nem amava a Deus e nem amava o próximo. Que isso, pastor? Por mais que ele falasse assim, eu observo todos esses mandamentos que você falou, Jesus. Mas ele não observava e nem praticava. Olha só, continua aqui comigo. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. Quer dizer, Jesus aqui, ele está mostrando que ele ama o pecador, mas ele não ama as coisas erradas. É ou não é? Ele sabe que esse jovem rico pecava contra Deus, pecava contra o próximo. Por quê? Porque ele já quebrou o primeiro mandamento, e ele também quebrou a segunda parte do mandamento, sabia? Jesus não resumiu os mandamentos, falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. Se ele não pega, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele está mostrando que o coração dele pertence ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. Por quê? Porque ele quebra o mandamento, que é: amarás o seu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus primeiro, ter relacionamento com Deus. Não adianta eu conquistar o mundo, eu ter muito dinheiro, olha, eu ser muito rico e próspero nessa terra, porque tem muitos cristãos querendo buscar prosperidade, esquecendo do relacionamento com Deus. Não adianta eu conquistar tudo aqui e perder a salvação. Eu tenho que primeiro cumprir a primeira parte do mandamento, que é ter um relacionamento com Deus, assumir o meu amor verdadeiramente com Deus, e depois saber me relacionar com o próximo. É quando o próximo tiver necessidade, eu estar ali para ajudar. É quando o próximo precisa ali de uma oração, de um abraço, um amor, de um carinho, precisa de atenção, aí eu estar ali. Você está entendendo? O nosso relacionamento primeiro
deve ser com Deus. Esse jovem, ele queria mostrar que ele observava os mandamentos, mostrando que só tinha relacionamento aqui na terra com o ser humano, mas não tinha um relacionamento com Deus. Lá em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 27, eu quero que você abra aí comigo, por favor. Lucas 10, versículo 27. Está escrito assim: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso está lá em Êxodo capítulo 20. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único. Não posso ser substituído por outro Deus ou deuses. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Se você voltar em Marcos 10, 21, está aqui. Jesus ama ele, não ama o pecado, não ama o erro. E ainda assim, falta-te uma coisa. Para você se tornar perfeito, jovem, você precisa amar a Deus e amar ao próximo. Porque quem cumpre os mandamentos se torna perfeito. E perfeito só tem um, que cumpriu todos os mandamentos. Se você amar o seu próximo, e se você amar a Deus em primeiro lugar, tu é perfeito. Mas alguém consegue cumprir os 10 mandamentos? Não consegue. A gente se esforça, mas a gente não consegue ser perfeito como Jesus é perfeito. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos dará a perfeição futuramente. Porque a Bíblia fala que nós seremos como Ele é. Você não diz nem amém, né? Nós seremos perfeitos em Cristo. Por isso que Jesus chega para ele, para esse jovem pecador, e fala: falta-te uma coisa. Olha a grande prova que ele vai passar agora. Pega tudo que você tem, vende e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. A gente só pode se tornar um verdadeiro discípulo depois da renúncia. Não adianta eu querer ser um discípulo sem eu ter renunciado. Qual é o preço para ser um verdadeiro discípulo? A renúncia. Porque a renúncia vem através de uma atitude de fé. Porque quem verdadeiramente tem fé, renuncia o que tem que renunciar e o que foi pedido por Jesus Cristo para renunciar. O que Deus, através de Jesus, está pedindo para esse jovem renunciar? Tudo que ele tem. Uma certa feita, Pedro falou assim: Senhor, inclusive até nesse contexto do jovem rico, lá em Mateus, capítulo de número 19, após ele observar, Pedro observar o diálogo de Jesus com o jovem rico, ele vai falar assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que receberemos? Aí Jesus vai falar: aquele que não renuncia tudo, aquele que renuncia pai, mãe, tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aí Jesus vai falar: olha, vocês vão receber 100 vezes tanto, ainda nessa terra, e o porvir. Quer dizer, ele estava falando da vida eterna. Amados, por enquanto nós somos imperfeitos. Mas em Cristo nos tornaremos perfeitos.
Então somente um foi perfeito. Por isso que ele estava querendo mostrar uma coisa que ele não era. É mais fácil a gente se humilhar. É mais fácil a gente reconhecer a nossa dependência. Ele não conseguia ver isso, que ele era dependente de Deus, achando que a riqueza dele ia projetar ele para o futuro. Meu irmão, a riqueza não projeta ninguém para o futuro espiritual, para a vida eterna. Mas Jesus falou assim: por isso que é difícil um rico entrar nos céus. Olha, Jesus, eu falei, ele é sábio e inteligente nas suas palavras. Ele não falou assim: é impossível um rico entrar nos céus. Mas ele disse: é difícil um rico entrar nos céus, por causa que a riqueza é um Deus. Quando a pessoa não sabe controlar isso, acaba sendo dominado por um Deus, acaba sendo servo do dinheiro, servo da riqueza. A Bíblia trata a riqueza como que se fosse um Deus. Jesus deixou bem claro que nós não podemos, lá em Lucas 16, 13, abre bem aí a palavra de Deus comigo. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Filha. Lucas 16, 13. O que está escrito aí? Vamos ver aqui no telão. 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Está compreendendo? Porque quem está ali no controle daquele jovem é a riqueza. O que ele tem. Então ele está sobre um domínio, que é a riqueza. Se a gente continuar, amados, Jesus vai deixar bem claro que ele não amava a Deus, porque ele servia a riqueza, ele era escravo, ele era servo, e ele também não amava o próximo. Ele vendeu tudo que tinha? Não. O que ele fez? Se entristeceu e foi embora. E olha, amados, que ele se entristece com aquilo que Jesus tinha falado. A palavra de Jesus foi como um peso, ele recebeu como um peso no coração dele. Só que Jesus estava falando aquilo para o bem dele. Jesus estava querendo operar nele uma grande libertação. Por isso que a gente tem que se desprender das coisas desse mundo. Nosso coração não pode ficar preso a essas coisas. Isso pode comprometer a nossa salvação. Esse homem, olha, ele saiu entristecido, ele foi embora. Porque ele possuía muitas propriedades. Aí agora, conforme eu falei lá no meio da mensagem, eu vou te provar que ele também não amava nem o próximo. Como que a gente quer herdar a vida eterna se a gente não ama Deus e a gente não ama nem o próximo? Você está entendendo? Você vê, a pessoa tem tanto dinheiro, não conseguia nem ajudar os próximos. Você está entendendo como que é? Tem gente que tem e não ajuda, e tem gente que não tem e quer ajudar. É claro, tem gente que tem e ajuda, mas tem que ajudar com fé, não querendo alguma coisa em troca. Você está entendendo? Ah, eu vou fazer aqui, né? Porque isso até o católico
O espírita faz melhor do que a gente. O problema é que eles adotam e assumem a fé que não é em Jesus Cristo. Tem as obras, mas não tem o Salvador. Está compreendendo? Nós temos o Salvador e às vezes não fazemos as obras. Nos apegamos às coisas desse mundo, né? Se agarra ali ao dinheiro. Continua, eu quero que a gente feche aqui essa ministração de hoje, lá em 1 João capítulo 3. 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, verso 17. Está escrito assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração. Você sabe o que significa essa palavra cerrar? Ah, pastor, é pegar um serrote e serrar ali. Não. Fechar. E lhe fechar o coração, como estará nele o amor de quem? O amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Em obras e pela fé, em verdade. Ah, Senhor, eu observo todos esses mandamentos. Não observa não. Sabe por quê? Você tendo bens e vendo o necessitado e você fecha o coração, como estará o amor de Deus nessa pessoa, gente? Às vezes a gente fala assim, doa coisas aqui para a igreja, para a gente fazer o trabalho, aí a pessoa tem, mas aí ela fecha o coração. Você está entendendo como que é as coisas? Fecha o coração. A pessoa tem, eu não estou falando aquela que não tem e quer fazer, Deus sabe do coração, mas a pessoa tem e fecha o coração e prende. É a mesma coisa na hora de ministrar o dízimo e a oferta. A pessoa tem, pode fazer, mas na hora ali fecha o coração, sabia? Porque o inimigo às vezes lança uma palavra e a pessoa fecha o coração. Ela cerra o coração e ela não faz. Como o amor de Deus estará nesta pessoa? Eu não estou julgando, é a palavra que está dizendo. Não é verdade aqui? Olha só, aquele príncipe, aquele jovem, ele tinha muitas propriedades, riquezas. E Jesus falou assim, eu não quero nada do que é teu não, eu só quero que você dê aos pobres. Ele não quis pela fé renunciar, mostrando, olha, eu vou fazer qualquer coisa por amor ao que ele está falando, pelas palavras do Salvador. Então ele não via Jesus como o Salvador da vida dele, ele via Jesus como um bom mestre, como aquele que poderia me dar uma palavra para eu pegar isso e fazer. Mas ele tinha que olhar para Jesus e ver ele como Salvador. Tudo bem, mestre, Salvador, como que eu faço para herdar a vida eterna? Já que o Senhor falou isso, eu vou fazer porque eu creio que o Senhor veio para salvar o mundo. Ele mesmo falou, eu vim para salvar toda a humanidade, o Salvador do mundo. O próprio nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. O nome de Jesus é Salvador. É aquele que salva. Yeshua, o Deus Salvador. Então ele via Jesus como um bom mestre, não como Salvador.
Por isso que ele não aceitou as palavras do Salvador. Porque se ele fizesse o que Jesus estava mandando, além de ser um verdadeiro discípulo, ele herdaria a vida eterna. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Só para você ter uma ideia aqui. Em Mateus 19, 23, Jesus complementando a situação do jovem rico, ele disse para os seus discípulos que acompanhavam: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. No versículo de número 29, Jesus disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou a mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele diz: por amor ao meu nome. A única coisa que Jesus queria daquele jovem rico era o seguinte: era a fé dele. Porque o dinheiro, as propriedades não interessavam para Cristo. Jesus não se apegou às coisas desta terra, não é, Jairo? Não se apegou às coisas dessa terra. Entendeu? Não que a gente não tenha que trabalhar, estudar, conquistar, para viver bem, para viver melhor, mas o nosso coração está totalmente voltado para amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O jovem rico não amou Deus, ele amava a riqueza. O jovem rico não amava o próximo, porque ele não renunciou para abençoar os pobres, a qual estava necessitando. Amados, nós temos que, para se tornar um verdadeiro discípulo, nós temos que amar a Deus e renunciar. Renunciar mediante as palavras de Cristo. Amém? Que essa palavra fica no seu coração, porque não importa se eu pegar todos os meus bens. Olha só, Maria José, eu pegar todos os meus bens e dar aos pobres, não é o suficiente para me levar para a vida eterna. Jesus deixou bem claro: ama a Deus primeiramente. Faça isso, ó. Eu posso fazer isso, mas amando a Deus, recebendo a palavra, com fé. Aí sim eu terei uma parte na vida eterna. Jesus falou: por amor ao meu nome e ao Evangelho. Entendeu? Agora não adianta só eu ter fé em Deus. Aí se você chegar lá fora e falar: você tem fé em Deus? Aí o pessoal: não, eu tenho fé em Deus. Mas já não renuncia nas suas obras. Então a fé sem as obras não vale nada. Porque as obras testificam a sua fé. Por isso que a fé e a obra andam junto. Fé e obra. É aquele jovem que queria só as obras, mas não queria praticar a fé. Pratique a fé, pratique as obras. Amém? Feche os seus olhos que eu vou orar pela sua vida e por quem nos acompanha. Senhor nosso Deus, eu te glorifico e te exalto. Eu te glorifico, Senhor, pela beleza da sua santidade.